Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Clayton Rosseto, estudante de psicanálise clínica, e hoje eu quero trazer um assunto bem importante aqui para nós, que é a dor silenciosa de quem vê os pais envelhecendo, né? Existe uma dor sobre a qual pouco se fala, né? Uma dor que não chega de repente, mas vai se instalando aos poucos, né? Quase que em silêncio. É a dor de perceber que os nossos pais estão envelhecendo, né? Quando somos crianças, né, a gente costuma enxergar os nossos pais como aquelas figuras fortes, né, protetoras, capazes de resolver qualquer problema que a gente tenha, né? Na nossa percepção infantil, eles parecem invencíveis, né? São eles que nos seguram quando a gente cai, né? Que nos orientam quando a gente está perdido e que nos oferecem segurança, né? Diante das incertezas da vida, né? Obviamente que isso seria um modelo de pais, né, natural, né, digamos assim, né, o que deveria ser, né, mas o tempo passa, né, e um dia começamos a notar pequenas mudanças, né, o pai que antes carregava aquele peso com facilidade, né, agora reclama da dores nas costas, né, a mãe que lembrava de tudo, do nada começa a esquecer alguns compromissos. Aquela pessoa que sempre esteve disponível para ajudar, agora também precisa de ajuda, né? E é nesse momento que algo profundo acontece dentro de nós, né? Na psicanálise, a gente entende que os vínculos afetivos, eles carregam significados que vão muito além da convivência cotidiana, né? Os nossos pais, eles ocupam lugares importantes na construção da nossa identidade, né? Da nossa segurança emocional e da nossa história, né? Por isso, quando a gente percebe, né, o envelhecimento deles, né, a gente não tá apenas observando uma mudança física, né? O cabelinho mais branquinho, né? Ou a pele mais cheia de rugas, né? A gente tá entrando em um contato com uma realidade que muitas vezes nós mesmos tentamos evitar, né? Que é a passagem do tempo, né? Então é comum surgirem sentimentos muito contraditórios, né? Amor e tristeza, por exemplo, né? Também podemos sentir gratidão, mas ao mesmo tempo medo, né? Cuidado e impotência, né? Então muitas pessoas, elas se emocionam, né? Ao acompanhar os pais em consultas médicas, por exemplo, né? Outras sentem um aperto no peito, né? Ao perceber que precisam repetir informações várias vezes, né? Muitas vezes durante o dia, porque o pai ou a mãe já não consegue lembrar de tudo como antes, né? Então, isso tudo também é algo que emociona muito, né, os filhos, né? E há ainda aqueles momentos em que os papéis eles se invertem, né? Ou parecem se inverter, né? Quem antes cuidava, agora precisa ser cuidado, não é mesmo? Então, quem antes orientava, agora precisa de orientação, né? E essa mudança, ela pode gerar, né, sofrimento, porque mexe com imagens muito profundas, né? Aquelas imagens que a gente carrega dentro de nós, né? Se referindo aí, né, aos pais, né? Então, de certa forma, a gente passa por um luto simbólico, né? A gente vivencia esse luto simbólico, né? Não estamos perdendo a pessoa, mas estamos nos despedindo, né, da imagem dos pais como seres fortes, seres incansáveis, né, e invulneráveis, né? Então a gente acaba aí se desconectando dessa imagem, né? E essa despedida, ela nem sempre é fácil, né? Até posso dizer que nunca é fácil, né? Muitas vezes surge a culpa. A culpa, por exemplo, por não visitar com a frequência que a gente gostaria os pais, né?
A culpa por sentir impaciência, né, em alguns momentos, né, porque também somos seres humanos, também perdemos a paciência em alguns momentos, né? A culpa por não conseguir dar conta de tudo, né? Mas é importante compreender algo, tá? Sentir cansaço não significa falta de amor, tá? Somos humanos, né? A gente não pode esquecer isso, né? Independente do que se vive, do que se vivencia, somos humanos, né? Cuidar de alguém exige energia emocional, energia física, psicológica, né? Reconhecer os próprios limites não faz de ninguém um filho ruim, tá? Pelo contrário, é um sinal de honestidade com você mesmo, né? Outro aspecto importante é que os idosos, eles não precisam apenas de remédios, né? Consultas ou cuidados, né? Práticos, digamos assim, né? Eles precisam de algo muito mais importante que isso, que é serem vistos, né? Precisam serem ouvidos também. Precisam sentir que continuam tendo valor, né? E muitas vezes, né, alguns minutos de conversa sincera valem mais do que a gente pode imaginar, né? Então, escutar uma história que já foi contada várias vezes, sabe? Pode ser, na verdade, uma forma de dizer: eu reconheço a sua existência, né? E não, às vezes a gente acaba dizendo, né? Ai, já ouvi, você já me contou. Não, ouça de novo isso, né? A vida, ou a sua vida, importa para mim. Dizer isso também é importante, né? Talvez uma das maiores lições que o envelhecimento dos pais nos ensina seja esta: o tempo é precioso, né? Então, a correria do dia a dia, muitas vezes, né, a gente tá cansado, estressado, nos faz acreditar que sempre haverá outra oportunidade para visitar, para telefonar ou dizer o que a gente sente, né? Não necessariamente a gente precisa visitar sempre, mas quando você não consegue, dá uma ligada, dá uma olhada, né? Que isso é importante, mas nem sempre a vida oferece garantias, né? Por isso, enquanto ainda há tempo, abrace mais, converse mais, demonstre mais carinho, né? Não somente os filhos com os pais, mas também os pais que ainda têm essa lucidez, né? Também com os filhos, né? Faça perguntas sobre a história deles, né? Escute suas lembranças, valorize a sua presença, né? Porque um dia, escuta muito bem o que eu vou dizer para você agora. Um dia, talvez a gente vá compreender que aquilo que parecia simples, né, era na verdade extraordinário, né? Então, cuidar de quem cuidou de nós não é apenas uma responsabilidade, né? Quando colocam essa responsabilidade, por exemplo, para um único filho, né? É também uma oportunidade de transformar amor recebido em amor oferecido, né? Então fica aqui essa reflexão, né, que eu acho que é de extrema importância também, porque tem muitos filhos hoje que estão nessa inversão de papéis, né, que um dia foram cuidados e hoje estão cuidando, e que talvez também precisam ouvir isso, né? Você é forte, você é capaz, né? Mas você também é humano. Não se culpe, talvez, por coisas que você não precisa carregar, tá? Tenha um ótimo dia, um grande beijo, tá? E uma ótima semana para todo mundo.